Pessoal, não sei pra vocês, mas pra mim a seleção brasileira ainda não passa confiança. Eu tava assistindo ontem o jogo da seleção contra o Egito e tiveram lances que a seleção brasileira vacilou muito, né? E um deles acabou sendo o gol do Egito, que foi falha do Marquinhos. E portanto, pra mim ainda não passa aquela confiança de que vai chegar até pelo menos as quartas de finais da Copa. Pra mim a seleção chega no máximo até as oitavas. Até porque tivemos um ciclo de Copa não tão bom assim. Tiveram jogos que a seleção brasileira perdeu para times relativamente fracos, né? E isso abaixou a confiança dos torcedores. Então a gente também tem que olhar pelo lado mais racional. A gente tem que nós sabemos que a camisa da seleção pesa muito em qualquer adversário que a seleção enfrentar, sempre vai pesar para o lado da seleção brasileira. No entanto, a gente também tem que raciocinar um pouco, pensar e lembrar que tem seleções que têm jogadores ótimos, seleções que com certeza são tão habilidosos quanto os jogadores da seleção brasileira, e sim podem ganhar da nossa seleção. A gente também tem que deixar nossas emoções de lado e raciocinar um pouco, né? Eu sempre digo isso. E com certeza tem seleções fortes nessa Copa, né? A gente tem que sempre lembrar disso, né? E como eu falei, a camisa da seleção sempre vai pesar. No entanto, a gente acompanhou esse ciclo de Copa e viu que o desempenho dos jogadores não foi tão bom assim e perdeu, digamos assim, perdeu não, abaixou muito a confiança do torcedor brasileiro. Isso é um fato, né? Inclusive eu, que sempre fui otimista com a seleção nessas últimas Copas, nessa aqui eu tô menos otimista do que antes, né? Então tudo pode acontecer, na verdade, né? Eu lembro que na Copa de 2010 a Espanha, que foi campeã, no primeiro jogo pela Copa ela perdeu para a Suíça e no fim acabou ganhando. Foi como o Ancelotti falou, a seleção que ganha é a mais resiliente. Então a Espanha mostrou isso na Copa de 2010. A seleção mesma de 2002, que foi o último título do Brasil, ela demonstrou isso, resiliência, porque tiveram jogos que a seleção lutou muito para ganhar, né? Ganhou com garra mesmo, né? Ganhou no sufoco e no final acabou levando o título. Então tudo pode acontecer, mas no momento eu não estou confiante que chegue pelo menos às quartas de finais. Mas tudo pode acontecer, né? E quanto mais a gente raciocinar um pouco assim, analisar, fazer uma análise mais racional e perceber que a nossa seleção, quando vai enfrentar outras mais fortes, ela tem essa possibilidade de perder, mas a gente vai evitar que a gente se decepcione nessa Copa, né? Prever isso é uma maneira de não se decepcionar. Mas como eu falei, tudo pode acontecer. Mas eu quero ouvir a opinião de vocês. Será que a seleção brasileira chega pelo menos à semifinal? Diga aqui nos comentários e se inscreva no canal. Deixa um like também para me ajudar.